capítulo 4, versículo 2 diz assim, todo mundo junto, o que diz o versículo 2? Não ouve a voz. Segundo ponto, não aceita o quê? O castigo. Então eu comentava com você nas lições passadas que a pessoa que está morrendo espiritualmente, ela não ouve mais a voz de Deus. O pastor pode pregar no culto, parece que a palavra não foi para ela. Pode falar com os outros irmãos, mas parece que a pessoa não é mais tocada. Ela não ouve não somente a voz de Deus, mas ela não ouve mais a voz de ninguém. Você está observando que a pessoa está indo por um caminho que não é bom, você vai tentar aconselhar ela, vai tentar falar com ela, ela não vai ouvir você. Ela não ouve a voz, porque ela está entrando num estágio de morte espiritual, dando um passo. Quando a pessoa não ouve mais ninguém, isso é um grande problema para a vida dela. Segundo ponto que nós estudamos aqui, não aceita o que, queridos? O castigo. Quando a pessoa está morrendo espiritualmente, ela não aceita correção. Você tenta falar com ela, você vai tentar corrigir, você vai tentar conversar, você vai tentar mostrar que o caminho que a pessoa está tomando não é um caminho bom, ela vai ficar brava contigo, chateada com você, ela vai até brigar com você, se você for corrigir. Além de não ouvir mais a voz, a pessoa não aceita mais a correção quando ela está morrendo espiritualmente. Agora vamos para o ponto de hoje, que o ponto de hoje é esse terceiro, que nós vamos estudar juntos aqui. Vamos lá? Qual é o terceiro ponto? Não confia no Senhor. Irmãos, esse é um grande problema da pessoa que está entrando nesse estágio de morte espiritual. Pastor, o que acontece com a pessoa que está entrando num estágio de morte espiritual? Ela não vai confiar mais em Deus. E quando a pessoa deixa de confiar em Deus, o que ela vai fazer, pastor? Ela vai fazer as coisas agora pelo próprio braço. Ela vai fazer as coisas do jeito que ela pensa, que ela acha, que ela quer. A pessoa começa a fazer as coisas do jeito dela, da forma dela, ela quer que aconteça no tempo dela. Muitas vezes Deus até deu uma promessa para a pessoa, só que a pessoa não vai ter paciência de esperar a promessa, de confiar na promessa, de aguardar a promessa que Deus deu. O que a pessoa vai fazer? Do jeito dela, ela vai tentar antecipar, fazer com que as coisas ocorram de forma mais rápida na vida dela. Ela vai correr, ela vai antecipar essa promessa para que a promessa se cumpra mais rapidamente. Ela vai fazer do jeito dela para que as coisas deem certo, porque ela não confia mais em quem? No Senhor. Então ela não confia na oração. Claro que existem coisas que nós temos que ir lá e fazer, eu sei disso, mas tem coisas que nós temos que orar, confiar em Deus, que Deus tem o tempo dele para tudo que ele vai realizar. Então a pessoa ela deixa de confiar em Deus, ela começa a querer fazer as coisas agora com o braço, ela começa a querer fazer as coisas agora do jeito dela, ela começa a querer acelerar, às vezes até forçar algumas coisas para que elas aconteçam. É uma promessa de Deus, mas às vezes aquele não é o tempo certo para que a promessa cumpra. Mas como ela está morrendo espiritualmente, ela não confia mais no Senhor. Ela acha que se ela não fizer algo, Deus não vai fazer. Ela acha que se ela não fizer algo, ela acha que Deus não vai cumprir a promessa. Mas Deus cumpre a palavra dele, Deus é fiel. O que eu tenho que fazer é confiar no Senhor. Não atrapalhar o agir de Deus, não tentar acelerar o processo, mas acreditar que para tudo Deus tem o tempo certo. Quem é que tem uma promessa de Deus aqui? Deixa eu ver. Tem uma promessa de Deus para a sua vida? Então o que eu tenho que fazer? Confiar. Mas quando nós estamos morrendo espiritualmente, não confiamos mais. Nós queremos acelerar, fazer do nosso jeito. Eu acho que se eu não fizer nada, Deus não vai fazer. Então eu não confio mais no Senhor. Eu não confio mais na oração. Eu acho que eu tenho que ir lá e fazer do meu jeito. Eu tenho que ir lá e antecipar. Irmão, Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Nós não podemos deixar de confiar. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Quando a pessoa se converte, no início da caminhada dela com Deus, muitas vezes acontece algo assim. Que é tão bom a gente conhecer Jesus, ter um encontro, às vezes você está naquele primeiro amor, e às vezes até numa euforia. O que ocorre? A pessoa quer que a família inteira dela venha de uma vez. Nós temos uma promessa que somos nós e a nossa casa, só que às vezes nós queremos que a nossa família venha no outro dia já. Não queremos que demore, queremos que no outro dia a nossa família venha, a nossa família encontre Jesus, a nossa família busque a Deus. Às vezes a gente quer... Aí o que nós começamos a fazer, às vezes no início da caminhada, muitas vezes cometemos esse erro de não confiar em quem? No Senhor. Nós vamos lá e começamos a forçar, começamos a tentar colocar a goela abaixo.
Não estou dizendo que você não tenha que pregar. Claro que você tem que pregar com sabedoria. Só que daí a gente começa a forçar, porque nós queremos que aconteça. E o que muitas vezes acaba ocorrendo? Que a família cria uma repulsa. A família se distancia. A família às vezes não quer nem saber de chegar perto daquele crente, porque ele está tentando forçar a promessa. Então não force. Quando eu estou entrando por um caminho de morte espiritual, eu não vou ouvir ninguém. Eu não aceito ser corrigido, que alguém diga que eu estou errado. A pessoa não aceita ouvir que está errada. Terceiro, não vai confiar. Vai tentar fazer tudo na força do braço, tudo no seu jeito. Ah, pastor, é que se eu não fizer, eu não sei se Deus vai fazer. Se eu não falar alguma coisa, eu acho que não sei. Não tem ninguém para me defender, não. Eu acho que eu tenho que ir lá resolver isso aqui, porque se eu não fizer, eu acho que não acontece, irmão. Deus criou os céus e a terra. Ele tem poder de fazer qualquer coisa. Você não precisa ter pressa, fazer do seu jeito, fazer pelo seu braço, tentar da sua forma. Você pode até conseguir, só que você vai ter um grande problema, porque você saiu do plano do tempo de Deus, para aquilo que Deus queria realizar. E daí normalmente nós vamos ter um prejuízo. Então volte a confiar em Deus se você não está confiando. Pastor, mas aconteceu não sei o quê, eu tenho que ir lá, eu vou resolver. Às vezes tem aquela pessoa, né? Eu vou mostrar com quantos paus se faz uma canoa, né? Não estou dizendo que não tenha coisas que nós temos que agir, claro. Existem situações que você realmente precisa agir, mas muitas delas temos que aprender a confiar em Deus e saber que Ele vai cumprir cada promessa, cada palavra que Ele nos deu. Existia um homem chamado Davi. O Davi estava lá no campo, trabalhando com as ovelhas. O profeta mandou chamar o Davi. Ele nunca imaginava que um profeta ia mandar chamar ele. Porque o profeta era uma pessoa tão importante no reino, na nação. Ele nunca imaginou, um profeta mandando me chamar. E ninguém sentou à mesa na casa do pai dele enquanto ele não chegou. O profeta disse, ninguém vai sentar enquanto Davi não chegar. Irmão, observa. Os irmãos do Davi estavam tudo em casa esperando o profeta, porque eles sabiam que ia ter um jantar com o profeta. Eles estavam tudo lá aguardando, pensando que eles seriam o próximo rei. O Davi não sabia do jantar, não sabia que o rei vinha. O Davi não sabia de... Mas viu como Deus sabe onde você está? Deus mandou chamar o Davi lá atrás das ovelhas no campo. Deus está nos vendo aonde nós estamos. O seu coração tem que ser um coração de servo. Se você tiver um coração de servo, Deus coloca você onde Ele quiser. Confie nele. Você não precisa fazer com o seu braço. O pai do Davi tentou fazer na força, do jeito dele, que um daqueles filhos se tornasse rei. Talvez o coração de todos eles não era de servo, mas era um coração que tinha interesse em ganhar alguma coisa, em obter. O Davi não, ele nem sabia. Ele estava lá. Talvez alguém poderia dizer, Davi, está tendo um jantar na tua casa, tu não está sabendo? Não, estou preocupado em servir, confiar. E Deus manda chamar ele lá de trás das ovelhas. E o rei chega, o profeta vai lá e unge o Davi. E diz, você vai ser o próximo rei de Israel. Depois de ungir, ele vira as costas e vai embora. Depois que ele vai embora, talvez os irmãos do Davi até começaram a debochar dele. Salve rei, quando é que tu vai sentar no trono? Rei, tal. Talvez até debocharam dele. O Davi não sabia, porque o profeta só ungiu ele, virou as costas e foi embora. O profeta não falou como, não falou quando, não falou onde, de que maneira ele chegaria no trono. O profeta não falou nada. Ele só ganhou uma promessa e uma unção que ele seria o rei. O que o Davi fez? No outro dia, quando ele acordou, ele voltou para o mesmo lugar, ele voltou para o pasto, voltou a cuidar das ovelhas, voltou a tocar a harpa, voltou a ter aquele coração de servo, de dar vida pela ovelha, voltou a fazer o que ele fazia. O dia que Deus viu que ele estava preparado, Deus chama ele para o palácio. Ele teve a oportunidade de 2 vezes matar o Saul e assumir o trono. Ele matou o Saul? Não. Davi confiava no tempo de quem? Mas quando nós estamos morrendo, nós fazemos pelo nosso braço. Eu vou prejudicar o fulano, que daí eu ganho o lugar dele. Eu vou fazer... Não faça isso. Confie no tempo de quem? Confia. Quando você está morrendo, você não confia em Deus. Você começa a fazer tudo do seu jeito. E quando nós começamos a fazer tudo do nosso jeito, vem até aquele ditado que diz que a pessoa coloca os pés pelas mãos. Confia no Senhor. Claro, tem situações que realmente você tem que agir. Você tem que fazer alguma coisa se Deus mandou você fazer. Mas tem outros que eu tenho que confiar na justiça de Deus. Vamos comigo em Gênesis. Eu vou te mostrar um homem que tentou antecipar a promessa de Deus. Talvez você tenha promessa. Pastor, já me disseram que eu vou virar um encarregado. O gerente falou comigo. Então eu vou pegar um encarregado atual, aí eu vou pegar uns furos dele e vou derrubar ele. Aí eu pego o lugar dele. O que eu estou fazendo? Eu não estou confiando em quem? Se o Senhor diz que vai me botar lá, Ele vai botar você em paz.
Davi sentou no trono sem precisar matar o Saul. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 16. Quem achou, diga glória a Deus. Então vamos lá, nós temos que aprender a confiar em quem? No Senhor. Não estou dizendo, tem coisas que realmente você tem que agir, mas tem outras que a gente tem que confiar. Não fazer com o nosso braço, com a nossa carne, com a nossa força. Deixar Deus fazer a obra. É a mesma coisa, você quer salvar a sua família? Pregue para eles. Claro que você tem que pregar, não vai ficar calado agora e Deus vai descer do céu para pregar. Você vai pregar para a sua família, muito importante, mas vai pregando com sabedoria. Vai chegar um momento que aquela mensagem, aquela semente vai germinar e a pessoa mesmo vai dizer, poxa, eu quero ir para a igreja. Então não foi na minha força, no meu braço, eu estou pregando. Pastor, o que eu faço enquanto a promessa de Deus não se cumpre na minha vida? Você tem que fazer duas coisas. Primeira, você tem que se preparar. Segunda, você tem que ter um coração de servo. Esse tem que ser o seu coração. Você tem que se preparar para aquilo que Deus prometeu para você. Se prepare, ore mais, leia mais a Bíblia, jejue, leia bons livros, busque mais a Deus. Vai se preparando, esteja espiritualmente bem, para que Deus um dia possa chamar você. Vamos lá? Todos acharam? Gênesis capítulo 16. Quem achou, diga glória a Deus. Então leia comigo, isso aqui nós vamos falar sobre um homem chamado Abraão. Eu acho que a maioria já ouviu falar do Abrão. Depois Deus muda o nome dele para Abraão. Vamos lá no 16, versículo 1. Diz assim, ó, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, o que ela disse? Olha a ideia. Ela teve uma ideia, né? Eis que o Senhor me tem impedido do quê, pessoal? Irmão, normalmente quando as coisas não dão certo na vida das pessoas, elas costumam botar a culpa em alguém. É difícil a pessoa admitir que não está dando certo, que ela precisa buscar e tal. Sempre alguém é culpado. Sarai botou a culpa em Deus. Ah, Deus me impediu de gerar. Ah, Deus fez isso. Tem pessoa que diz, Deus não gosta de mim, me amaldiçoa. Não, não é assim. Não guarde isso. Aí diz, Deus tem me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura eu terei filhos dela? E qual foi o erro do Abraão? Ele ouviu a voz de quem? Sarai. Olha o grande erro. Deus não prometeu que daria um filho para Abraão? Sim ou não? Sim, queridos. Você pode voltar ali nos capítulos anteriores, Deus prometeu um filho a Abraão. Deus prometeu, você vai ter um filho, Abraão, mas com quem? Com a sua esposa Sara. As circunstâncias naturais diziam que era difícil. Abraão já nos seus, talvez 90 e tantos anos, a Sara já nos seus 80, ele foi ter um filho lá com quase 100, e a Sara nos seus 80. Talvez o Abraão pensou assim, nossa, como que eu vou ter um filho? Eu já sou velho, ela é velha, é impossível a gente ter um filho. Talvez ela até perdeu o costume das mulheres, às vezes está entrando num outro período lá, hormonal. Como que nós vamos ter um filho? Aí chega a Sara com uma boa ideia, Abraão, eu sei como fazer a promessa de Deus se cumprir. Ele falou que vai dar um filho, não vai? E vai ser teu? Então tá bom, você vai pegar minha serva aqui, você vai ter uma noite com ela, vai engravidar ela e a promessa se cumpriu. Ou seja, a Sara estava confiando em Deus ou fazendo com o braço? Nós temos alternativas de fazer com que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo. Quando você está morrendo espiritualmente, você não confia mais em quem? E Deus era poderoso para dar um filho para Abraão. Deus era poderoso para fazer acontecer. Deus nunca volta atrás na palavra e na promessa dele. Volte a confiar em Deus. Eu não sei o que você está passando, o que está acontecendo com você, mas às vezes nós estamos deixando de confiar em Deus como Abraão. Nesse momento ele não confiou. Ele foi lá e teve um filho com a Sara, nasceu o Ismael. Mas o Ismael não era o filho da promessa, o filho da promessa era o Isaac. E até hoje tem um grande problema por causa da atitude do Abraão. Qual? Do Ismael surgem os árabes, do Isaac surgiu o povo judeu. E há um grande conflito entre os judeus e quem? E os árabes. Há um grande conflito entre os dois. Só que o erro dele foi não confiar em quem? Esse é um grande problema, não confiar em Deus, você tentar antecipar. Ah, eu quero ser um obreiro da igreja. Então confie em Deus. Pastor, o que eu faço? Ore, jejue, busque, se prepare, tenha um coração de servo. Que se você tiver um coração de servo, Deus manda chamar você não precisa ficar preocupado. Não, mas eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que chamar atenção, as pessoas têm que me ver porque eu quero e tem que ser agora. Eu não estou confiando em Deus, eu estou fazendo com o meu braço, do meu jeito. Eu quero antecipar o que Deus já queria realizar na minha vida. Não antecipe, confie.
Eu tenho que aprender a confiar. Esse é o grande problema que o profeta Sofonias diz, não confiou. Quando eu não confio em Deus, eu começo a tomar as minhas decisões, as minhas direções, eu começo a seguir o meu caminho que eu acho que eu tenho que seguir, eu começo a fazer o que eu imagino que eu tenho que fazer, e daí eu saio da vontade, do plano de Deus, por agir da minha forma. Abraão foi lá e fez, olha o 3, e assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de quem, queridos? E foi lá, ela engravidou, teve um filho. Começaram já os primeiros problemas entre as duas mulheres ali por causa desse filho que nasceu. Tudo porque o Abraão não confiou em Deus e fez do jeito dele. Tome cuidado para que você não deixe de confiar em Deus e faça do seu jeito. Pastor, meu negócio não está dando certo, eu preciso de um sócio. Foi Deus que disse isso para ti? E às vezes tu vai pegar qualquer pessoa para ser o teu sócio, tu vai ter só problemas. Porque eu não confiei em Deus e fiz do meu jeito. Você vai ter problema. Não, mas eu vou pedir demissão aqui e vou fazer tal coisa. Se Deus te dirigiu, faça. Mas se não foi Deus, eu estou me antecipando. Eu estou fazendo do meu jeito, que eu estou com pressa, eu quero... Cuidado. Não tenha pressa. Confie em Deus. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, qual é o seu caso, qual é a sua situação. Mas eu tenho que aprender a confiar em quem? Vamos em Jeremias 17. E talvez você é uma pessoa que tenta resolver tudo no braço, do seu jeito, com a sua força, com a sua forma. Não faça isso, confia. Ore a Deus. Não faça do seu jeito. Jeremias 17, versículo 5. Vamos juntos com o pastor aqui na Bíblia Sagrada. Jeremias capítulo 17, versículo 5. O 5 diz assim, todo mundo junto. O que diz o versículo 5? Você achou? Quem achou, diga amém. Alguém precisa de ajuda para encontrar Jeremias capítulo 17? Se precisar, eles te ajudam. Você vai Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, capítulo 17. Vou esperar os irmãos acharem aí, daí nós vamos para o verso 5. Versículo 5 diz assim, vamos ler com o pastor. Assim diz o Senhor. O que o Senhor diz para nós, queridos? Maldito o homem que confia em quem? Ué, irmão, às vezes eu estou confiando na minha capacidade, na minha habilidade, no meu tempo, do jeito que eu quero fazer as coisas. Mas eu tenho que confiar no Senhor. Confiar no tempo dele, não fazer do meu jeito. Não, mas eu quero aquela promoção. Olha, se para pegar aquela promoção, vou ter que pegar os clientes do fulano, vou ter que derrubar o ciclano, vou ter que prejudicar. Aí a gente começa a fazer maldade. Eu estou fazendo do meu jeito, está errado, isso não agrada a Deus. Eu estou confiando em mim, vou conseguir por mim aquilo. Às vezes Deus te prometeu, pode levar um pouco de tempo, mas quando é no tempo de Deus, dá tudo certo. Não antecipe ou acelere o que Deus quer fazer, deixa Ele fazer. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Por quê, pastor? Olha o final do versículo. E aparta o seu coração de quem? Porque eu deixei de confiar em Deus, meu coração não está mais no Senhor, meu coração está na minha habilidade, no meu plano, na minha estratégia, no que eu pensei em fazer, no que eu imaginei. E não estou confiando no Senhor. Isso é um sinal que espiritualmente eu estou morrendo, porque o meu coração já está longe dele. Eu não vou ouvir ninguém, não vou aceitar a correção e não estou confiando. Tem que confiar no Senhor. Agora vamos lá, daí diz aqui, ó, versículo 6. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Ou seja, a pessoa está longe de Deus. Antes morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e o quê? A pessoa consegue as coisas, mas ela nunca é feliz. Parece que tem sempre um sentimento de falta, de vazio, de que o propósito não foi atingido. É porque eu estou fazendo do meu jeito, com o meu braço, tentando da minha forma, antecipando o que Deus disse que faria, mas eu não tive paciência para esperar nele. Eu não tive fé para confiar, porque confiar é você ter fé, que Deus vai fazer o que Ele prometeu. Aí diz o último aqui, o 7, o próximo versículo diz assim, ó, bendito o varão que confia no Senhor, final do versículo, e cuja esperança é o... Eu tenho que confiar em Deus. Volte a confiar, talvez você não estava confiando, você estava pensando em fazer algumas coisas do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Pastor, eu vou quebrar tudo, eu vou lá resolver, eu vou chutar aquela porta, calma. Talvez você já tinha preparado até um bolo com granulado rosa para sua vizinha. Porque você orou e parece que Deus não dava um jeito na vizinha. Pastor, vou acabar com isso hoje. Para com isso, irmão. Confia no Senhor. Não faça com o seu braço, você vai ter um prejuízo, você vai responder na justiça e vai perder tempo da sua vida. Às vezes você está irritado, de cabeça quente,
Confie no Senhor. Deus tem o jeito dele de trabalhar e de fazer as coisas, só que às vezes você é uma pessoa que não está confiando em Deus. Você está tentando fazer tudo com o seu braço, do seu jeito. E isso é um sinal de que espiritualmente você não está bem. Porque quando eu paro de confiar em Deus, é porque o meu coração está longe dele. Eu posso estar vindo dentro da igreja, mas estou me distanciando espiritualmente do Senhor. E é isso que você não pode deixar acontecer. Provérbios capítulo 3. Volta um pouquinho mais, Salomão também vai falar para nós sobre confiar no Senhor. Provérbios capítulo de número 3. Todos acharam? Versículo 5, Provérbios 3, versículo 5. Leia comigo 5, pessoal. Confia no Senhor de todo o teu. Ou seja, eu tenho certeza que Deus vai realizar, que o que Ele prometeu Ele vai fazer. Não preciso fazer com o meu braço, acelerar, antecipar, fazer da minha maneira. Aí ele diz aqui, ó, e não te estribes no teu próprio quê? E aí eu tenho que parar e pensar, o que o meu entendimento tem me falado? O que o seu entendimento está dizendo para você? Ah, pastor, a minha mente está dizendo que se eu não fizer, não vai acontecer. Que se eu não tomar essa atitude e aquela, se eu não for lá, se eu não quebrar, se eu não fizer, se eu não... Olha, acho que Deus não vai. Eu estou orando, Ele não me responde, eu estou orando e Ele não... Calma, Deus tem o tempo dele é perfeito para tudo. Se eu não estou confiando em Deus, é porque eu estou me afastando de Deus, me distanciando do Senhor. E às vezes é assim que nós estamos sem perceber, ficando distante dEle porque eu não confio. Seu entendimento tem dito que a promessa está demorando, que o que Deus falou não vai acontecer, que Deus te deu a palavra, mas parece que Ele não vai cumprir. Isso é o seu entendimento, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que vão passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Que aquilo que Deus falou, Ele vai fazer. Não, pastor, mas o tempo está passando, eu estou aqui, eu estou sozinho, não tenho ninguém. Bom, mas se Deus falou que ia colocar alguém, Ele vai. Se Deus falou que você ia ter um negócio, você vai ter um negócio. O que Deus prometeu para você? Confia no Senhor. Quando eu deixo de confiar, eu faço as coisas do meu jeito. O que o seu entendimento tem dito para você? Você tem duas escolhas. Ou você confia no Senhor, ou você vai atrás do seu entendimento. Você vai atrás dos seus pensamentos, do que a sua mente está dizendo, do que a sua mente está falando para você. Eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu vou atrás da minha mente, dos meus pensamentos, ou eu vou confiar que aquilo que Deus falou Ele vai fazer, ou eu vou confiar que Ele é fiel para cumprir cada palavra que Ele prometeu. Não, mas eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Eu não estou dizendo que não existam situações que você precisa fazer algo. Claro que elas existem. Que a gente precisa também ter uma atitude. Mas eu estou dizendo nunca deixe de confiar no Senhor. Eu não sei o que você está passando, confie nele, creia na direção que Ele está te dando e faça o que Deus está dizendo que você tem que fazer, mas que seja a direção de quem? Não a nossa vontade, não o nosso eu querendo ver uma justiça, querendo ver algo, mas que seja a direção de quem? De Deus, porque quando é a direção de Deus, tudo dá certo. Quando estamos morrendo espiritualmente, não ouvimos a voz de ninguém, não aceitamos sermos corrigidos quando estamos morrendo espiritualmente. Se alguém falar que estamos errados, a gente vira inimigo dessa pessoa. 3, paramos de confiar em Deus. Começamos a fazer tudo do nosso jeito. E aí está o grande problema. Quando fazemos do nosso jeito, é melhor fazer na direção do Senhor. Se você não estava confiando, eu não sei o que você está vivendo ou passando, confia. Pastor, mas eu sofri uma injustiça. Ore, confie que Deus é o Deus da justiça. Pode demorar um pouquinho, mas Ele faz a obra acontecer. Não deixe de confiar no Senhor. Vamos ficar de pé. Que alegria ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, se você não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho aqui em alguma parte para que você possa receber todas as mensagens e compartilhar essas mensagens com pessoas que precisam para que elas possam ser alcançadas.